simples. Vamos colocar uma técnica. Se a gente traz à luz para o dono da oficina que o que ele vende é serviço, ele está qualificado nos segmentos, né? Indústria, a indústria produz a peça. A autopeça ou distribuidora, ela vende esse produto, que ela compra da indústria. E o dono da oficina, ele vende a mão de obra com a possibilidade, né, de ter que executar com a compra dessa peça. Mas o segmento é de serviços. Peça é complemento. Então, ele entendendo que é justamente a questão da mão de obra, ele vai aí, sem dúvida nenhuma, ter um recurso suficiente para honrar. Então, o que acontece? Às vezes acontecem os debates ali. Dono de oficina, dentro da sua oficina, quando você vai fazer uma troca de óleo, né? Trocar óleo, filtro de ar, filtro de combustível, você cobra a mão de obra? Muitos não cobram. Só cobra o valor do óleo, do filtro de óleo, filtro de ar, filtro de combustível com uma certa porcentagem. O que acontece? O cliente se acostuma com aquilo. Então, se ele simplesmente comprar o óleo, o filtro de ar, filtro de combustível e levar numa oficina que ele está acostumado a vender esse tipo de serviço dessa forma e não cobrar, o que vai acontecer? Quando o cliente levar o óleo, o filtro de óleo, de ar e combustível, ele vai ter que trocar de graça. E aí, se você falar assim, mas se eu cobrar a mão de obra, o cliente vai embora. O cliente vai embora se for aquele que ele está explorando a oficina, ele está sugando a oficina. Isso daí é uma venda errada. O cara vendeu, se vendeu errado, vai pagar pela venda errada. Vai ser escravo de um cliente aproveitador que só está encontrando benefício para ele, o benefício do amigo que tem oficina, que tem elevador, que tem funcionário, que paga aluguel, que paga internet, que paga água, que paga luz, que paga imposto, que paga... Se paga, né? Porque o dono da oficina ele tem que ter um prolabore, ele se paga. Então, se ele pegar aí uma sequência de carros que o cliente traz a peça e ele não cobra a mão de obra, vai ter rentabilidade no final do mês? Não. Eu falei um tópico só, William. Um tópico só. Então, William, se o dono da oficina não sabe vender o seu serviço, a morte é certa, né? Eu atendo muito dono de oficina que o cara tá... Ele já, tipo assim, ele já morreu e não sabe. Já morreu e não sabe. Mas se ele entender que o fato dele conseguir ressuscitar está ligado a vendas. Vendas é como se fosse assim, ó. Vamos colocar aí. Somos seres, né, dotados de corpo, alma e espírito. Então, assim, né, sem o espírito, não tem fôlego de vida. Tirou o espírito, morreu. Quando a gente olha ali uma pessoa deitada ali no caixão, quando você olha, você vê nitidamente que tem algo faltando ali. Então é o quê? O espírito da pessoa não está mais ali. Então, quando o espírito está, a alma, que é o nosso cerne, vai funcionar e o corpo vai funcionar. Saiu o espírito, morreu. Não deu atenção devida para vendas, o dono da oficina vai morrer. Por quê? Porque a oficina por si só, se ele comprar, vamos considerar a alma e o corpo físico, a estrutura física da oficina. A alma seria mais ou menos a essência do porquê você quer vender o serviço. Se não tiver o cliente, que é praticamente ali você vender e ter o cliente dentro da oficina, a oficina não funciona por si só. Então eu trouxe aí uma colocação mais ou menos para ter. Então, se você tem ali uma venda bem feita dentro da sua oficina, você vai conseguir comprar ferramentas de ponta, você vai conseguir ter um ambiente, né, extremamente... Você vê que ele é um conjunto, no geral. Muitas oficinas
de uma forma inconsciente, talvez ele não aplica as técnicas de venda, mas a pessoa ela sabe vender o serviço dela. É só você analisar os players da internet aí que estão em evidência. Por algum motivo ele se vendeu de forma consciente ou de forma inconsciente, atrai clientes que ele vai conseguir colocar de uma certa forma não o valor que ele quer, mas o valor que ele considera o correto para aquele tipo de serviço que ele execute.